Olá, boa tarde. Estou aqui só a ver se já está o live. Então, bem-vindos. Bem-vindos a esta primeira entrevista online, a primeira entrevista da Mágica. E muitos podem estar curiosos, não é? Curiosos do que é que vem aí deste canal. E então, este canal, a Mágica, nasceu já há muitos anos dentro de mim, com o desejo, com o sonho de construir um canal. E às vezes os sonhos, eles aguardam alguns anos, às vezes os sonhos não são no momento certo e não são naquele momento e ficam dentro de nós. E no momento certo eles de alguma forma vêm e manifestam-se. E a magia é assim, de alguma forma a magia representa essa vida e o nascimento da vida. E a Mágica nasceu praticamente 6 anos depois da ideia, ou seja, quase a gravidez da Mágica foram 6 anos. E, portanto, a Mágica é um canal baseado em conteúdo que se vai focar em educação, tá bem? Educação. E educação tem a ver com o desenvolvimento do ser humano, está bem? Então, fiquem atentos porque vêm muitas surpresas. E hoje a primeira surpresa é com um tema da magia da escrita e do que é que representa, a escrita na vida, na magia da vida. E então eu hoje convidei aqui um convidado super mega especial, que é o César. E ele eu estava agora a partilhar com ele antes de começar o live que quando a Mágica, portanto, disse é agora e é agora que vai ser manifestada, ele foi efetivamente a primeira pessoa que eu tive desejo e vontade de convidar. E assim, pronto, assim, eu fui fiel ao meu desejo e à minha vontade, convidei o César e partilhamos os dois de uma grande paixão que é a escrita. Então, aquilo que eu quero, de alguma forma, poder partilhar convosco e o César também convosco, é o que é que representa a escrita. E se vocês quiserem partilhar as vossas experiências também com esta ferramenta, quem gosta de escrever e quem também, de alguma forma, sinta a mesma paixão e o mesmo desejo, pode, de alguma forma, fazer comentários e pode enviar tanto para mim como ao César. Nós vamos partilhar a nossa experiência e como é que ela, de alguma forma, modificou e modifica as nossas vidas. E eu começo por falar um bocadinho. Aliás, eu primeiro vou apresentar o César e quero que tu te apresentes primeiro, César. Quero, de alguma forma, não quero que fiques aí a olhar para mim Ok. então quero que tu, de alguma forma, vou apresentar-te primeiro e que eu não quero que fiques aí a olhar para mim. E então, quero perguntar-te primeiro, César, como é que nasceu essa paixão? Como é que tu chegaste também a esta paixão pelos livros, não é? Como é que chegou esta grande paixão à tua vida? Bem, antes de mais, muito boa tarde para ti e para todos. Muitos parabéns por este passo de mágica, não é? Muitos parabéns. Já para mim é uma grande honra estar aqui e ser o primeiro convidado. É incrível. É um projeto verdadeiramente incrível, principalmente quando está ligado à educação. É transformador e certamente vai ajudar muitas pessoas. Portanto, muitos parabéns, Sofia, e o maior sucesso deste mundo e do outro. Agora, como é que nasceu a leitura na minha vida? A leitura nasceu como refúgio. Ou seja, eu tive algumas situações em criança mais desafiantes e a leitura funcionava para mim como um refúgio, literalmente. E, portanto, quando eu lia um livro, eu esquecia a vida que eu estava a levar para ter a vida que eu queria levar. E, portanto, a partir daí a leitura começou-se a impregnar em mim de tal forma que tudo aquilo que eu pensava e tudo aquilo que eu queria que verdadeiramente acontecesse, acontecia através da leitura. Portanto, eu refugiava-me. Eu lembro-me ainda de ler Júlio Verne. Portanto, eu ia com Júlio Verne à Lua. Eu andava com Júlio Verne submarino. Eu fui ao interior da Terra com o Júlio Verne. Portanto, eu deixava-me guiar
e era muito interessante a forma como nós, a partir do... Portanto, a leitura depois apareceu coisas verdadeiras. Portanto, eu tive uma gaguez devido a uma situação que me aconteceu, que tive internado aos 3 anos, durante um ano no hospital, portanto, isto não interessa, as tristezas neste momento não interessam, e a leitura ajudou-me a ganhar a confiança e a autoestima para que eu conseguisse, de uma vez por todas, levar a minha vida da forma que eu queria. E, portanto, leitura, escrita, tudo o que está relacionado com livros, verdadeiramente salvou-me a vida e agora ajuda-me a levar a vida que eu sempre quis levar. Exatamente. É isto. Tu foste, de alguma forma, aquilo que a tua conexão com os livros, ou o teu dia-a-dia com os livros, tu, de alguma forma, tu eras bibliotecário, não é? Era a tua profissão antes de te tornares mentor, não é? Pronto, de alguma forma aquilo que, portanto, eu da minha parte sempre adorei ler, ou seja, para mim os livros sempre foram os portais, de alguma forma eu era capaz de me perder em dias inteiros nos livros e, sou sincera, havia dificuldade, ou seja, os livros vinham ter comigo, não é? Mas eu sempre senti que os livros eram como se fossem algo misterioso. Agora temos FNACs e já temos os livros assim, mas eu acho que os livros chegam à vida das pessoas no momento certo, e isto é que eu acho fantástico, ou seja, eles são quase como mestres que eles chegam à nossa vida quando são para ler, não é? Exatamente naquele momento, não é? E acabam por ser, não é? Por nos abrir portas de consciência e, portanto, eu acho que o poder da leitura, não é? De algo que alguém escreveu, como é que consegue ter esse poder no outro passado, não é? Tantos anos. Então, eu acho que não é? Tanto o poder da leitura como da escrita, ambos eles têm têm um poder, não é? Tem literalmente um poder incrível e tu usaste uma expressão muito interessante que são os portais, não é? Os portais. Realmente, e quando leio um livro, eu entro através de um portal para uma realidade completamente diferente. Depois, quando eu consigo trazer essa realidade que eu vivi nova para a minha realidade atual, eu mudo com isso. Porque em processo de mudança ou transformação, uma coisa que nós precisamos ter é sempre conhecimento, é sempre informação. E a leitura dá-nos isso, não é? Efetivamente. E, portanto, quando eu estou a ler, o mundo interno que eu tenho é verdadeiramente abalado. Eu sou surpreendido, literalmente, com uma história que não é a minha. E quando eu sou surpreendido com a história que não é a minha, eu crio um estado emocional ligado a essa história que depois eu posso fazer a transferência para o meu estado atual. É por isso que a leitura muda a vida das pessoas, porque nós temos a capacidade de, em primeira análise, viver literalmente o impossível. Não existe impossível. Quando eu estou a ler, não há nada que me diga que uma coisa é impossível. Não, tudo é possível. Tudo é efetivamente possível. E quando nós conseguimos visitar mundos, estar sempre na companhia dos bons mestres, que são os livros, não é? Reparem uma coisa, eu consigo aprender com alguém que já morreu há 500 anos. Completamente. Não é? Essa cena é incrível. Portanto, se não tivesse nada, se nada fosse... se nada estivesse em livro ou registado, eu não tinha acesso ao conhecimento que me faria também expandir. E, portanto, o livro é um bom mestre, um autor é um excelente mestre. Portanto, e consigo depois fazer aqui esta dialética, não é? Este jogo e esta dinâmica que me permite avançar com a minha vida. Até porque, quando eu leio, eu estou a aumentar e a expandir a minha perspectiva. E quando eu aumento a minha perspectiva, eu tenho mais soluções. Portanto, eu tenho mais... a capacidade de escolha aumenta, tenho mais segurança, mais autoestima, mais confiança. E tudo isso apenas porque eu investi tempo a ler algumas páginas. Portanto, a nossa vida pode mudar lendo uma frase, lendo um parágrafo. E isto chega a ser assustador. Eu lembro-me que antigamente não havia tanto discurso online, não é? Mas havia livros. E eu sou sincera, eu adorava livros técnicos. Eu adorava livros que sempre baseados um bocadinho na espiritualidade. A parte dos romances eu também gostava, mas de alguma forma a parte de livros técnicos eu sempre adorei. E eram, para mim, eram um discurso online que hoje em dia, não é? Hoje em dia há bastantes que de alguma forma têm tudo a ver com a escrita, com nós compormos a nossa própria, compormos, não é? Compormos educação, sabedoria, não é? Porque é isso que os livros são, não é? São sabedoria.
Outra coisa que eu tenho curiosidade é como é que tu fizeste então a passagem, não é, de adorares ler e de adorares, não é, porque ser bibliotecário representa que tu aconselhavas, por favor, leia este livro, ou eras um cuidador dos livros, não é, porque é aquilo que eu sempre vi dos filmes, eu acho que é assim que é lindo, acho que é uma profissão que eu adorava, estar ali de alguma forma a ser o guardião dos livros. E como é que tu passaste de teres o guardião dos livros, não é, para aquele, não é, que agora nós estávamos a falar, que é aquele que ajuda, hoje em dia, todos nós, não é, e qualquer pessoa pode de alguma forma dar à luz, não é, dar à luz o seu próprio livro, não é, que aqui vem então passar da leitura para a escrita, não é, e como é que tu te tornaste então mentor de mentores, não é, de autores, que é de alguma forma, como é que tu te tornaste, como é que fizeste essa passagem? Foi engraçado, tu usaste a expressão guardião de livros, é verdade. Yeah. Eu agora guardo pessoas. Yeah. Basicamente é isso. Tadã, caiu uma ficha. Muito interessante que as fichas em direto. Portanto, isto não se repete, aconteceu. Sim, yeah. Isso, porque eu sempre quis começar a trabalhar com livros. Sempre foi a minha ideia, foi trabalhar com livros e com a leitura, porque eu sabia o quanto é que isso era importante, que eu vivi isso mesmo na minha vida. Depois comecei a perceber que, através da biblioterapia, eu conseguia ajudar pessoas a superar alguns desafios através da leitura orientada de livros. Depois pensei assim, ok, se isto funciona comigo, funciona com algumas pessoas, por que não assumir isto? E assumi. Portanto, assumi a cena, despedi-me e dediquei-me só a isto. Primeiro à biblioterapia, depois à mentoria para a aprendizagem, que é uma coisa que eu também faço e eu guardo-me fazer, e para a mentoria de autor. Portanto, isto foi um processo que foi acontecendo, e foi acontecendo porque se funciona comigo, vai funcionar certamente com mais alguém. E realmente, quando eu estou a ler um livro, eu estou a ler uma pessoa. Eu não estou a ler, ou seja, o livro é apenas um pedaço de papel com tinta lá. E é verdade. Portanto, agora, o livro representa, como é óbvio, uma pessoa. E, portanto, quando tu ajudas alguém a trazer algo que tem dentro, cá para fora, a dar voz à sua mensagem, a estruturar a sua mensagem, a organizar a sua mensagem, tu ajudas a pessoa a ter um filho, literalmente um filho mesmo. A vida acontece. Quando um livro é escrito, quando um livro é lançado, a magia está literalmente a acontecer. Porque a magia de um livro, ao ser escrito e publicado, é a magia do nascimento. Isso é lindo. Isso acontece. Isso faz com que o mundo avance e com que o nível de conhecimento que nós temos no momento seja cada vez mais vasto e melhor. E, portanto, eu acredito mesmo que as pessoas podem mudar a sua vida através da leitura. Literalmente através da leitura. Exatamente. É assim, eu da minha parte, a escrita, eu escrevo desde há muitos anos que eu comecei a escrever e estávamos a partilhar isso, que eu, de alguma forma a escrita nasceu em mim como se eu estivesse a conectar, não é, com uma parte minha, e eu costumava usar a escrita muito a nível emocional, que era cada vez que foi a primeira forma como eu usei a escrita, sempre que, ou seja, era como se fosse um confidente, é como se eu tivesse de alguma forma a escrever aquilo que estava a acontecer na minha vida, era como se fossem os tais diários, não é? Antigamente chamava-se que era um diário, e era um diário, e os diários de alguma forma representavam, ou seja, a escrita tem um poder curativo, não é? Porque de alguma forma aquilo que eu fazia uma pergunta e respondia a mim mesma, ou seja, o ato de escrever em si, eu fazia de alguma forma, ok, isto é o meu problema e isto é a minha solução. De alguma forma, ou seja, representa que a escrita é de alguma forma uma terapia, não é? Sim, para o ser humano, não é? Porque conseguir verbalizar, não é? E depois escrever, não é? Traduzir em palavras aquilo que expressar, não é? A expressão é terapêutico, não é? É terapêutico. E Aristóteles dizia que escrever é fazer, é limpar a alma, é purgar a alma. E é exatamente isso. E é incrível, porque quando eu estou a escrever, eu quando penso, e posso pensar em muita coisa ao mesmo não é bem ao mesmo tempo, mas pronto, tudo de forma muito, muito aleatória, não é? Quando eu escrevo, eu foco-me em cada letra, em cada palavra. Portanto, eu sou obrigado a ser organizado de alguma forma. A escrita dá-me um nível de clareza incrível. Portanto, porquê? Porque existe uma extensão daquilo que eu penso para aquilo que eu posso ver mesmo,
digamos, é real, é efetivo. Portanto, e a terapia acontece porquê? Porque eu, quando escrevo, quando estou a deitar cá para fora, a fazer a purga da minha alma, limpar a minha alma, digamos assim, eu estou a organizar as minhas ideias, estou a ganhar clareza, estou a ter respostas que, ao nível do pensamento, não as conseguia ter bem. Portanto, eu tenho que expressar aquilo para conseguir ter um feedback qualquer. E a escrita é basicamente o feedback da tua alma. Tu tens ali um feedback, há ali uma resposta qualquer. Tu estás a dar voz à tua alma, pronto, estás a dar voz à tua mensagem, mas também estás a receber a resposta da tua mensagem. E isso sim faz-te ganhar clareza. Aliás, eu lembro que eu às vezes quando escrevo, e escrevo mesmo, uso um processo de escrita automática que é mesmo para limpar a cena toda, e eu sinto-me depois vazio, tipo, ok, já me sinto bem, já me sinto leve, eu preciso de libertar este peso. E o próprio ato de escrever ajuda-nos a libertar esse peso. Outro a escrita é como se fosse, tem várias fórmulas, não é? Ela pode ser usada para, de alguma forma, para esse processo de expressão e limpeza. E eu também uso, não é? E eu sei que tu também usas, para, de alguma forma, porque existe uma capacidade no ser humano que se começou a dar consciência, eu penso para aí uns 5 anos, que nós começámos a perceber ou cada vez a ter mais consciência que nós tínhamos aqui algum poder cá dentro, não é? Isto foi, não é? Nós passamos um bocadinho essa evolução, e eu queria só fazer esta passagem um bocadinho para a forma como eu evoluí na escrita. Eu evolui na escrita, da escrita terapêutica, para a descoberta de um poder pessoal que eu tinha cá dentro, que não sabia muito bem, mas que me fazia acreditar em algo em mim, ok? E então o que eu comecei a usar a escrita é que percebi que a conexão que eu tinha a esse poder pessoal que estava dentro de mim me dava indicações, e vice-versa, ou seja, eu dava indicações e ele dava-me indicações a mim de como é que eu podia, de alguma forma, expressar-me. Ou seja, já não era só para a parte, de alguma forma, de expressar emoções, mas que podia ser, de alguma forma, para eu ter essa clareza e usar essa clareza que tu falaste de uma forma prática. E eu percebi que a escrita em mim ajudava-me a manifestar a minha vida. E é sobre isso que eu queria, de alguma forma, que tu desse uma opinião, porque eu uso esta ferramenta para dizer à vida aquilo que eu quero e as coisas acontecem. E eu queria saber o teu ponto de vista. Sim, acho isso delicioso. E quando escrevo, eu estou a escrever um bilhete à vida, não é? Estou a escrever um bilhete, estou a escrever tipo, a minha lista dos desejos, não é? Independentemente, aliás, o primeiro processo de escrita é sempre aquele mais intimista, aquele em que eu escrevo para deitar fora, para passar aquilo em que eu acredito, para limpeza, pronto. E em que, ou seja, passo da questão mais intimista para a questão mais social. E aqui o social é, ok, tocar o coração dos outros, fazer com que os outros aprendam alguma coisa, desenvolvam um assunto, quer que seja. Mas a manifestação, através da escrita, acontece porque a escrita dá-me uma evidência daquilo que eu quero, daquilo que eu procuro. Ela é evidente. Eu olho, está escrito, está cá. E o facto de eu poder repetir também a informação, não é? O tal exercício em que vamos repetindo as frases ou as afirmações, dá-me clareza, dá-me evidências. E nós, enquanto pessoas, precisamos de ter evidências. Se eu vivo uma coisa só na minha cabeça, isso vai funcionar apenas durante algum tempo. Não vai funcionar para sempre, porque eu preciso de ter evidências. E a escrita ajuda, além de organizar e a manifestar aquilo que tu queres, ajuda-te a ter uma das evidências que é, ok, isto está aqui, eu estou a ler, há um processo que parece que está fora, mas que é teu. E isso ajuda-te imenso a teres uma vida completamente organizada e a manifestares aquilo que tu queres. É por isso que muita gente diz, ok, escreve a cena. E escrever tens o compromisso, é assumir um compromisso de alguma forma. E, portanto, dos processos que eu conheço mais libertadores, é efetivamente o poder da escrita. Sim, concordo.
E nós vemos até as grandes obras, as grandes odisseias, era tudo, se escreviam, não é? Aliás, até havia a figura, ele é o poeta, não é? O poeta, não é? Aquele que brinca com a vida, aquele que brinca com a ideias, aquele que manifesta o impossível. E nós, todos nós, somos poetas, porque podemos manifestar efetivamente o impossível. Exatamente. E o mais bonito desta era, não é? Desta era que eu acho que é a era onde realmente nós percebemos, todos nós somos autores da nossa história, não é? E é aqui que eu queria um bocadinho que este tema viesse, que é de alguma forma, nós somos o criador da nossa história, quase como um espelho de que hoje em dia é possível qualquer um de nós escrever um livro. Antigamente nós tínhamos que ser famosos, antigamente tínhamos que ter uma autoridade e uma especialidade, tínhamos que ser de alguma forma, e hoje em dia, portanto, está acessível a todos, não é? Esta possibilidade. E tu, de alguma forma, César, és a manifestação de que isso é possível, porque se tu não existisses, não é? Se tu não existisses, essa possibilidade não podia acontecer, que é de alguma forma, como nós estávamos também a falar, que cada vez que uma pessoa consegue, de alguma forma, lançar o seu livro, é uma parte, não é? Uma parte dessa pessoa que sai cá para fora, para o mundo, e portanto, a escrita antigamente que ficava nos nossos diários, não é? E que ninguém lia, não é? E que às vezes até nos filmes íamos buscar os diários das pessoas, não é? Hoje em dia podemos partilhar a mensagem, podemos partilhar histórias, não é? E então eu queria te perguntar como é que tu te sentes, não é? Quando nesse posicionamento de poderes ajudar, não é? Todas as pessoas a perceberem que podem ter essa oportunidade, porque não é? Porque, por exemplo, quando tu apareceste na minha vida, eu posso dizer literalmente que eu senti isso. Eu senti, afinal, eu, Sofia, não é? Não preciso de ser, não é? Não é daqui a 10 anos, não é daqui a 20 anos que eu posso escrever um livro. Eu posso escrever um livro, não é assim que eu responder ao e-mail do César, não é? Que está por responder. Está por dizer, é agora, não é? Eu tenho aquele e-mail e estou sempre a lembrar-me. Portanto, quando eu quiser, eu posso começar a escrever o meu livro. E isso é fantástico. É fantástico. Olha, eu sinto-me literalmente abençonhado. É uma expressão que resume Yacote, que é de abençoado mais sonhado, não é? Abençoado, literalmente, por fazer este trabalho. Para já, porque eu acredito que todas as pessoas têm uma mensagem. Há umas que estão preparadas já para processar a mensagem e libertar a mensagem, porque o livro também é um ato de libertação e de passar para os outros também a informação e o conhecimento. Mas o que é engraçado é que eu gosto de tornar as coisas simples, literalmente. E, portanto, a partir do momento em que comecei a investir, ok, mas se as pessoas conseguem publicar um livro e posso tornar isso simples, porque não o fazer? Não é? Se eu acredito que as pessoas têm uma mensagem e se as pessoas têm mensagens que podem mudar vidas, eu tenho a responsabilidade de ajudar a esse nascimento. E, portanto, assumi essa posição. Literalmente assumi. Ah, que lindo. Mesmo. A sério. Mesmo. Assumi mesmo porque, repara, eu não podia fechar os olhos a isto. Eu não podia fechar os olhos à simplicidade das coisas, à simplicidade da magia. Que a magia não tem que ser complicada, não é? E publicar um livro, ter sucesso com um livro, ser um best-seller, não tem que ser complicado. Não tem que ser complicado. Isso tem que estar, isso tem que ser acessível às pessoas que têm uma mensagem para passar. E, portanto, repara, se eu conheço alguém que me contacta, não é? E que eu ouço a pessoa, percebo a mensagem, percebo que pessoas é que vão beneficiar daquela mensagem, uau! Eu tenho a responsabilidade de ajudar aquele livro a nascer. E tenho de o fazer. E faço com muito gosto. Aliás, eu sou completamente obcecado por isso. Não é? E, portanto, antigamente havia uma distância enorme entre autores e leitores. Neste momento, isso não pode existir. Eles têm que estar sempre cada vez mais próximos. E um autor não é mais nem menos do que um leitor de todo. É apenas uma pessoa que usa um livro como ponto para chegar a outra pessoa. E a partir do momento em que eu estou a ler o livro de alguém, eu estou a ser liderado por esse alguém. Portanto, eu sou um bom seguidor
da mensagem, não é? Supostamente. E, portanto, e colocar mensagens cá fora, dar voz às pessoas, dar voz a quem quer efetivamente incutir algo positivo no mundo, é fantástico. Portanto, se todos nós, se existe uma mensagem que tem que ser partilhada, temos que partilhar. E não pode haver aqui muitos critérios, se é mais ou menos. Não, de todo. O processo pode ser simples, literalmente simples. E eu acredito na simplicidade. E o mais fantástico é que todo este processo que tu acreditaste e fizeste de alguma forma isso, a tua missão, o teu propósito e o qual és apaixonado, não é? E todos os dias mais apaixonado, e isso é que eu acho fantástico, é que a mensagem que me veio exatamente é que tu consegues dizer às pessoas que os sonhos podem tornar-se realidade, ok? Porque é que... e isto também é uma crença que graças a Deus, está de alguma forma a transformar-se, que é os sonhos são sonhos, não é? Os sonhos só acontecem aos outros, não é? O possível, não é? E a tua, lá está, o teu papel, ou de alguma forma a tua função, não é? Para a vida, não é? Porque nós todos temos um serviço a dar, não é? É de alguma forma fazer com que as pessoas acreditem que a mensagem delas pode ser posta cá para fora, não é? Sim, porque... sim. E às vezes acontece eu ter a reunião com a pessoa e eu ver a mensagem nela e ela própria não ver a mensagem. E então o meu trabalho é sacar a mensagem dela. Exatamente. E é tão interessante e tão fantástico ver quando a pessoa começa a ver aquilo que escreve e depois tem o seu livro na mão, tipo, uau, eu fui capaz de fazer isso. E eu normalmente respondo, eu nunca duvidei. E, portanto, e quando tu sabes que tu ajudas alguém a lançar livros e que esses livros vão ajudar não sei quantas pessoas, isto é fantástico. É uma forma que tu tens de também ajudar o mundo, não é? Portanto, não é só através daquilo que tu fazes diretamente, mas também através daquilo que tu fazes indiretamente. E, portanto, para mim, quem escreve e publica um livro comigo não só está a cumprir a sua missão, a ajudar a cumprir a sua missão, a ter reconhecimento, autoridade na área, pronto, essas coisas, mas também está-me a ajudar a mim a cumprir o meu propósito. A verdade é essa. Completamente. E, portanto, nós servimos-nos todos uns aos outros e, principalmente, nós inspiramos-nos todos uns aos outros. Isto é uma rede fantástica e pronto, e tocamos-nos, não é? Nós ajudamos-nos todos uns aos outros, porque, de alguma forma, nós vamos todos evoluindo, não é? Vamos todos, de alguma forma, crescendo e vamos simplesmente... cada vez mais arranjando formas de sermos nós mesmos, ou mostrarmos-nos cada vez mais, não é? A nossa autenticidade. Eu estava só aqui a ler, porque eu não estou aqui hoje, não tenho ainda assistente, e então não estou aqui a escrever aos comentários, mas eu vou aqui, porque olá Sílvia, e obrigada pela tua presença e pela tua vontade de estares aqui, e eu queria só responder à tua, porque a Sílvia estava aqui a dizer que pintar, que adora escrever em papel e rabiscar, que é maravilhoso. E escrever em papel, eu queria perguntar-te, tu gostas mais de escrever à mão ou escrever no computador? É porque eu só consigo, para escrever, para me sentir inspirada, para sair, eu só consigo escrever no papel. E tu, César? Agora o César ficou bloqueado. Em papel também, ok. Em papel? Estou. Okay. Ficámos parados. Em papel, sim, em papel. Estás a ouvir? Estou. Mas estás-me a ouvir? Agora estou a ouvir perfeitamente, podes continuar. Eu adoro escrever em papel, no papel, ou seja, quando nós escrevemos usando a caneta e o papel, nós estamos a ativar a questão mais sensitiva e sensorial que me ajuda a processar mais a mensagem. Ou seja, a mensagem tende a ser mais organicamente. E isso é fantástico. Eu gosto de escrever mesmo, manuscrito. A minha caligrafia, pronto, não é muito bonita, mas é um processo que me liberta, porque me faz-me ancorar mais à minha mensagem, ajuda-me. Portanto, eu tenho aqui vários processos de escrita. Primeiro, normalmente escrevo em papel, depois passo para o computador. Há várias formas de escrita, naturalmente. Existe também gravar em áudio, pode ser gravar um vídeo, pronto, há várias formas. Mas o processo de manual, digamos assim, é muito vantajoso mesmo.
porque é a questão sensitiva, a questão sensorial, e o facto quando nós fazemos caractere a caractere, quando escrevemos a palavra, portanto, a mensagem sai com um nível, às vezes, muito interessante de fluidez e emoção. Mesmo para escreveres, quando as pessoas começam a escrever um livro, tu aconselhas, é algo que tu aconselhas ou é indiferente? As pessoas podem escrever porque elas depois vão ter que passar isso para não é? Depois está escrito, não é? Então, o que é que eu faço? Portanto, eu pretendo que o processo seja simples e, portanto, às vezes eu sei que estar a escrever à mão, de passar a computador é mais desafiante. O que é que eu tento fazer? Tento fazer com que quando a pessoa escreve a computador, esteja a escrever como se estivesse a escrever manualmente. Portanto, ela é preparada para isso. De uma forma muito inconsciente, mas é preparada para isso. Ou seja, aquilo que me preocupa é que quando a pessoa escreva num primeiro momento, porque há vários momentos de escrita, para nós escrevermos um livro com sucesso, é que o primeiro processo de escrita seja o mais intuitivo e mais natural possível. Naturalmente, seguimos uma estrutura, uma organização, portanto, há todo um trabalho feito antes de começarmos no próprio ato da escrita. E é curioso o quanto é que as coisas acontecem. Informação que sai, que as pessoas, como é que foi, como é que eu sei isto? E depois acontece coisas interessantes que é, tem acontecido, é tão fantástico isso, que é as pessoas estarem a escrever, a deitar cá para fora, a organizar a informação e pensam, fogo, e nunca tinha pensado disto desta forma, afinal, aquilo que me aconteceu não foi assim tão mal. E ter esse nível de clareza com este processo, para mim é uau, incrível. Quando a nível da escrita também está associado muitas formas de escrita, como a psicografia, a canalização. Eu acredito que, não é? Lá está, todos nós fazemos isso porque são habilidades, não é? Portanto, basicamente, quando nós estamos a escrever, não é? Nós estamos a canalizar algo, não é? Agora, quando é para escrever a nossa história, de alguma forma, quando é uma bibliografia, o que é que tu sentes? O que é que tu tens mais pedidos para as pessoas gostam mais de escrever acerca de que temas? Por exemplo, é algo que eu também tenho curiosidade. Sim, normalmente o que as pessoas estão a escrever é livros, são onde se inclui a experiência de vida, mais conhecimento sintético. O que é conhecimento sintético? Pode ser uma técnica, pode ser um modelo, portanto, existe sempre essa integração. O que eu acredito mesmo é que todo o conhecimento que nós passamos para fora é algo que nós estamos a ajudar a pessoa a ter uma experiência desse conhecimento na sua vida. E, portanto, quando eu passo a informação, se eu puder associar partes da minha vida ou partes de outras vidas, a informação ganha um volume completamente diferente. E, portanto, aquilo que eu trabalho muito não é só em questões da técnica, de tudo, mas como é que eu posso dar experiência à informação e como é que posso fazer com que o meu leitor tenha uma experiência verdadeira ao ler o meu livro. É aquilo que eu quero. É que ele tenha uma experiência na vida dele. Então basicamente, quando imaginemos, se eu decido que quero escrever o meu livro, não é? Eu já tenho que ter o assunto ao qual, ou seja, eu queria saber é por tu como, não é? Porque eu ainda não imergi, não é? Ainda não fiz a entrevista contigo, não é? Está lá à espera o e-mail e agora vou já fazer aqui um misto, não é? Pode já fazer aqui a entrevista comigo, que é, ou seja, eu decido, não é? Eu já tenho que ter uma prévia eu queria manifestar o meu livro, ou seja, eu quero escrever sobre algo, eu tenho que ter já um tema, ou seja, eu tenho que saber já acerca daquilo que eu quero escrever, ou tu, de alguma forma, também ajudas nisso? Como é que funciona? Obrigado. Tenho aqui uma novidade muito interessante, é que tu já começaste a escrever o teu livro. Já? O livro não é escrito apenas quando estamos a escrever. Existe uma coisa que eu defendo que é a escrita invisível. Ok. Basicamente, o que é a escrita invisível? A escrita invisível é tudo aquilo que nós vamos construindo e vamos escrevendo dentro de nós. Depois, passamos por um processo de escrita mais físico, digamos assim, mas tu já estás a escrever o teu livro. Quando a pessoa chega até mim, ela já está a escrever o livro dela. Ela ainda não sabe, portanto, isto agora é público, portanto, vocês fiquem a saber que há uma escrita invisível que funciona dentro de cada um de nós. E, portanto, quando a pessoa chega, pode chegar com o assunto ou até pode não chegar, ela tem que falar sobre a mensagem dela, o que é que a intenção dela, qual é as pessoas que quer tocar, quais são as necessidades que têm essas pessoas, qual é
qual é o impacto que ela espera ter com o seu livro, o que é que ela sente quando tem o livro na mão. Mas o livro ainda não existe, mas imagina que estás com ele na mão, como é que ele é? Descreve-me o teu livro. E a pessoa às vezes fica assim um bocado confusa, mas depois lá consegue descrever. E é interessante o processo, que basicamente é materializar. Apenas isso, é materializar. Porque ele já está... Exatamente. É a magia da manifestação. Magia da manifestação. E isto, sim, isto é literalmente magia. Agora, se a pessoa chega, e já me aconteceu, alguns casos, a pessoa chega e ainda está confusa, não sabe o que é, porque normalmente quando eu não sei a minha mensagem, normalmente eu tenho... Isto é um bocado desafiante eu dizer isto, mas vou dizê-lo e vou assumi-lo verdadeiramente. Quando eu tenho dificuldades em identificar a minha mensagem, eu tenho dificuldades em identificar-me a mim próprio. A verdade é essa. Claro, claro que sim. Portanto, e há uma espécie de crise de identidade. Não é? Portanto, ou seja, quando eu escrevo, não é? Eu estou a dar identidade, estou a vincar a minha identidade. Porque quando eu escrevo, aquilo é apenas uma representação minha, mas nada. Portanto, é a expressão de algo meu. Portanto, eu não estou a escrever nada que não esteja em mim. Portanto, e quando eu estou a escrever, eu estou, digamos, a canalizar. Há aqui várias abordagens. Eu posso estar a canalizar a magia da vida a acontecer, posso estar a canalizar a energia divina de Deus, o que quer que seja, mas em última análise, eu estou a canalizar aquilo que eu já tenho na minha fonte divina interna, naquilo que é interno. E, portanto, as coisas já estão escritas. Normalmente, é preciso, como em algumas situações nós falámos um bocadinho, que é para tentar sacar a mensagem, sabes? Que às vezes nós recebemos a nossa mensagem, nós recebemos, temos medo da nossa mensagem. Tipo, mas isto será que... Não. Uma das perguntas que eu faço é, estás disposto a defender a tua mensagem? É que, que nós temos de estar dispostos a defender a mensagem, porque em última análise eu estou a defender a mim próprio. E aqui não é uma questão de defesa de defesa porque vou ser atacado. Não, estou disposto eu próprio a ser a minha mensagem, porque na verdade tu és a tua mensagem. Mas é coragem, eu acho que assim, aquilo, lá está, o teu serviço vem trazer ao mundo a oportunidade de verdadeiramente as pessoas expressarem a mensagem, não é, num nível, porque nós às vezes nós temos falta de confiança, ser humano, não é, porque nós vimos aqui de alguma forma aprender cada vez mais a sermos nós e de alguma forma a tirarmos as camadas todas para sermos cada vez mais autênticos, e esta possibilidade que de alguma forma de todos nós podermos escrever não tem nada absolutamente de ego, tem apenas portanto, é uma experiência transformadora para quem de alguma forma faz isto, porque é passar de alguma forma, é como se fossem nós conseguirmos mostrar a nós mesmos, não é? Porque isto é tudo um processo interno, não tem nada de externo, pronto, tem o externo porque conseguimos passar a mensagem no mundo físico, não é? Mas de facto é conseguirmos, não é? O ser humano, nós temos dificuldade em conseguir expressar-nos, nós estamos sempre, ok, queremos, mas temos as nossas barreiras, não é? E portanto, podermos ter um livro escrito por nós ao mundo, eu acho que é das fórmulas e ferramentas mais poderosas que há de expressão, não é? Sim, 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 completamente. Por exemplo, há partes, aliás, nós só conhecemos grande parte da história porque a história está nos livros, não é? Nós só conhecemos parte da evolução científica porque alguém ressuscitou a parte científica. Nós só conhecemos algumas pessoas como elas eram, como pensaram, porque está nos livros. Eu lembro-me de um dia, quando o meu pai morreu, passado um tempo, fui lá mexer nas coisas dele e encontrei um escrito dele. E eu conheci parte da história dele que eu não sabia que existia. Ele escreveu. Disse, uau, a sério, ele esteve aqui, ele fez isto, ele sentiu isto, ele nunca falou disto comigo. Portanto, eu passei a conhecê-lo, eu tive novamente contacto com ele, não é? Portanto, eu liguei-me a ele novamente, eu estive novamente conectado e a falar com ele. Quando ele estava a ler o texto dele, ele estava a falar comigo, eu estava a falar com ele. E isto, as pessoas falam, mas isso é demasiado... como é que é? São coisas do além. Não, acreditem que não há nada do além. É mesmo aqui. Também pode ser, mas neste caso existe uma conexão. Até porque há uma coisa muito interessante do processo de leitura. Quando nós estamos a ler um livro, o primeiro processo que nós temos que fazer para ler um livro com sucesso e para sentir o livro e conseguir termos resultados é conectarmos com a obra.
fazer a conexão com a obra. E as pessoas perguntam, ok, mas como é que eu vou me conectar com um bocado de papel? Disse, uau, não, tu não estás a conectar com a mensagem, que é diferente. A mensagem não tem a ver com o papel, com a tinta, com o que é que seja. Não, a mensagem é uma coisa completamente... Ninguém consegue ver... Ou seja, a mensagem é algo que nós não conseguimos ver, não é? Eu não consigo ver a mensagem, e só consigo ver os pontos em que ela é impressa, não é? Tipo, e, portanto, e ela é impressa no livro. Mas a mensagem em si, nunca vejo a mensagem em si. A única forma que eu tenho de aceder à minha mensagem é representá-la em qualquer meio, em qualquer suporte. E o livro é exatamente isso. Portanto, quando eu estou a ler um livro, tenho que me conectar com o livro. Não é? E quando eu me conecto com o livro, estou-me a conectar com a energia do autor. Estou a conectar-me com a experiência de vida do autor. E é curioso, é por isso que quando se faz as traduções, temos que ter um cuidado incrível. Um cuidado incrível por causa disso, que é, ok, posso estar a traduzir, mas posso não estar a trazer a energia do livro. Posso não estar a trazer aquilo que é mais belo no livro, aquilo que me faz vibrar com o livro. Literalmente. Literalmente. A João está aqui a dizer uma coisa, a energia é da palavra, literalmente. Completamente, exatamente. Eu ia te perguntar isso. Outra coisa que acontece é que quando no processo que nós estamos a ler livros, parece que nós ouvimos a voz. Isso é uma coisa que sempre me fez o processo de leitura, parece que há um movimento, ou seja, a leitura, não é? Nós criamos imagens, nós criamos, ou seja, o processo de ler livros é como se tu tivesses, de alguma forma, a ver, não é? E isso é fantástico, não é? Essa é das coisas mais fantásticas na leitura. Ou seja, eu quando estou a ler um livro, e Robin Sharma dizia isso numa das partes do livro Mosca da Ferrari, que é o livro só reativa aquilo que já tens dentro. Literalmente. É maravilhoso. Pois há aqui uma diferença entre o processo de leitura. O processo de leitura é um processo visual, porque ele visualiza a palavra, depois visualiza a imagem da palavra, pronto, e tudo aquilo que ela representa. Mas, por exemplo, quando eu estou a ver um filme, não é? Eu sei, por exemplo, imagina que eu estou a ver um filme e vejo a atriz tem uns sapatinhos vermelhos. Eu estou a ver o filme e vejo aquela atriz com aqueles sapatinhos vermelhos. Quando eu estou a ler, os sapatinhos vermelhos são representados em mim de acordo com as referências que tenho a sapatinhos vermelhos. Ou seja, eu vou buscar partes de mim que de outra forma não iria buscar. Porquê? Porque eu sou, de alguma forma, obrigado, entre aspas, a imaginar usando aquilo que eu já tenho em mim. E isso é que faz depois o rebentamento das águas. Claro. A natureza é fabulosa por isso. Portanto, e quando nós escrevemos, nós temos que ter em atenção tudo isto. Tipo, ok, como é que vou fazer que o leitor ali naquela parte veja aquela cena que eu sei que pode ser importante para ele? Como é que eu faço isto? Usando palavras. Exatamente. Palavras de certa forma, com intensidade, pronto. E, portanto, isto basicamente é trazer, é dar vida àquilo que já temos dentro. A mensagem, é por isso que eu digo, nós já temos um livro escrito, nós já estamos a escrever invisivelmente, mas estamos a escrever invisivelmente, naturalmente que estamos. Ou seja, então quando as pessoas te contactam para escreverem o seu livro, de alguma forma, eles ainda não escreveram nada, certo? Eles vêm e tu és... Umas sim, outras não. Ok. E quanto tempo é que mais ou menos demora, depende do livro, mas demora-se que 1 ano a escrever um livro? Normalmente nós podemos escrever o livro no tempo que nós quisermos, não é? Com algumas circunstâncias, naturalmente. Mas a minha proposta é que a pessoa escreva num ano, escreva e publique 2 livros. Ok, num ano, 2 livros. 2 livros, incluindo alguns e-books pelo meio para testar a mensagem, para validar algumas coisas que nós temos que validar em termos de estar a posicionar a obra e o autor. Mas a ideia é que a pessoa, neste programa, pelo menos que eu tenho, o programa de mentoria, que a pessoa consiga escrever até 2 livros. Pode optar só por um, pronto, como é óbvio, mas eu também alarguei o programa 1 ano porque havia muitas pessoas que estavam a trabalhar comigo que chegavam aos 6 meses e já estavam a escrever o 2º livro. Ok, então, então claro. vai lá, mais um. Exatamente. E portanto, o teu programa, há quantos anos é que tu fazes este programa? Este programa faço assumidamente há 1 ano e meio, sensivelmente há 1 ano e meio. Ok. Antes, eu sei que tu tinhas, portanto, tinhas outro tipo de programas que tinha a ver com, ou cursos, não é? Que tinha a ver com leitura rápida, não é? Isso também é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque eu com os livros eu sou assim, eu nunca consigo acabar os livros, César, eu nunca consigo acabar os livros. Mas eu adoro os livros, eu costumo dizer que a coisa mais valiosa que eu tenho na minha casa é os meus livros.
porque eu acho muito engraçado aquelas pessoas que conseguem se desapegar dos livros, sabes? Elas leem, acabam um livro e às vezes até, ok, tenho este livro para doar, quem é que quer passar? Eu não consigo, eu acho que eu posso dar roupas, eu posso dar todas as outras coisas materiais, porque, agora, os livros para mim, a minha biblioteca, eu posso emprestar, adoro passar a mensagem, mas eu não consigo dar livros. E isto é um problema ou o que é que tu achas que isto é? Isso não é nada, é problema. Eu tenho uma máxima que é, nem todos os livros merecem estar na minha estante. Ok. Nem todos os livros merecem estar na minha estante. Pois. Quando eu leio um livro, absorvo o livro, ele tem um papel na minha vida e depois liberto. Liberto o livro. Okay. Para quem é que eu liberto? Para alguém que pode beneficiar dele. Agora, tem aqueles livros que realmente para mim são obras de referência e gosto dos ter porque mudaram a minha vida e representam parte da minha vida, ficam. Os outros, e leio e liberto-os, literalmente. Liberto. Eu não consigo. Aliás, uma das coisas que eu adoro, eu tenho livros na cozinha, eu tenho livros na minha mesinha de cabeceira, eu tenho livros aqui na sala, ou seja, eu semeio livros pela casa. Isto é ou seja, e os livros para mim, eu há dias que eu pego, ok, vou pegar neste, faço assim, pum. Dali é a minha... Uma das coisas que eu aconselho sempre às pessoas é terem objetivos de leitura. E um objetivo de leitura tem a ver com os objetivos que nós temos na vida, literalmente. Portanto, não é nada diferente. Portanto, quando eu leio o livro, se eu dou um objetivo ou uma intenção ao livro, é mais fácil depois ficar ancorado à mensagem que o livro tem para mim, àquilo que me vai dar, porque eu já sei mais ou menos o que me pode dar. Naturalmente, também temos o processo à descoberta. Eu vou à descoberta, olha, gosto de ser surpreendido, portanto, bora lá ver a cena. Também há formas de nós escolhermos livros que nos ajudam a chegar a certos pontos. Naturalmente que sim. Pronto. Agora, se uma pessoa gosta de livros, está tudo bem. Pronto. Uma coisa é nós gostarmos de... Ok, olha, eu gosto de ter a minha casa com livros. Está tudo bem. Uma coisa é... Eu não gosto de ver a minha casa com tantos livros, mas também não os consigo dar. Isso é uma coisa completamente diferente. Agora, os livros, como qualquer coisa neste mundo, vêm cumprir um papel. Portanto, quando um livro chega e eu absorvo o livro, ok, ele já cumpriu o seu propósito e liberto o livro, naturalmente. Aliás, às vezes as pessoas dizem, pá, tu deves ter uma biblioteca com não sei quantos livros. E eu, não. De todo. Pois, como eu estava a dizer há bocadinho, tu ensinas, de alguma forma, tu tens um curso que ensinas a ler rápido, não é? Se calhar eu tenho que tirar esse curso que é para poder me libertar deles, que é para lê-los todos. E como é que isso funciona, a leitura rápida? A leitura rápida tem a ver, já com a forma como tu te preparas para ler, quais são os teus objetivos de leitura, como é que, em termos de mentalidade, tu trabalhas a leitura, como é que tu fazes as perguntas certas antes de começar a ler, portanto, com tudo isso, e depois tem a ver com a técnica, não é? Tem a ver também com uma questão que é como é que tu te podes, digamos, tornar mais seletiva. E isto que é que é ter? Nós não gostamos de ter, eu só gosto de ter um tipo de resultados na minha vida, não é? Portanto, não me interessa ter todo tipo de resultados. Não é? Portanto, a leitura deve acompanhar os resultados que tu queres, apenas isso. Portanto, deve haver um alinhamento entre aquilo que tu lês com aquilo que tu desejas que aconteça na tua vida, seja em termos de materiais ou não. Okay? Porque é importante dizer, não é um objetivo que é, ok, olha, um objetivo é só ganhar não sei quanto. Não tem a ver só com isso, de todo. Tem a ver ok, portanto, se eu desejo que a minha vida aconteça de certa forma, portanto, eu tenho que meter conhecimento que me leve a essa forma. Se eu meto conhecimento na minha cabeça que não me leva a parte nenhuma ou que vai-me ajudar a dispersar, eu possivelmente não vou atingir o resultado que eu ambiciono. Portanto, porque às vezes, quando eu estou a ler, eu tenho que ler várias vezes a mesma linha. Ou seja, eu tenho que estar muito concentrada na leitura para poder, de alguma forma, emergir, não é? E hoje em dia nós temos imensas distrações, não é? E temos, de alguma forma, eu acho que assim, a leitura faz parte de uma rotina diária que eu tenho, nem que seja um parágrafo, não é? Porque nós temos aqueles livros de eleição, mas eu confesso, de alguma forma, com não é, o mundo em que nós estamos, nós temos que criar esse tempo e por isso é que também a parte da leitura rápida deve ser algo que, que é muito... porque a leitura rápida não ajuda só a ler mais rápido. E atenção, quem aprende leitura rápida não tem que ler sempre rápido, que é as pessoas que me dizem, às vezes, mensagens assim um bocado esquisitas, mas você está a dizer para as pessoas ficarem sem prazer na leitura. Eu digo, olha,
Quem aprende a ler rápido não tem uma pistola à cabeça para dizer que tem que ler sempre rápido. Portanto, e eu consigo ter prazer lendo mais rápido. E todos nós olhamos para a nossa vida, há momentos em que temos prazer, em que as coisas são rápidas, certo? Portanto, a leitura é exatamente a mesma cena. Agora, o facto de aprendermos a ler rápido, eu defendo mais a leitura dinâmica, aquela em que eu acelero e baixo aumento o ritmo e baixo o ritmo de acordo com aquilo que eu preciso, pronto. Mas a leitura rápida ajuda-nos a ter mais fluência, a ficarmos mais ancorados ao texto, a sermos mais seletivos, a reter e a compreender mais informação. Portanto, não é só questão... Isto não é uma corrida de todo. Ok, isso é bom, foi um bom esclarecimento, porque de alguma forma é bom, não é? Para as pessoas perceberem que para que é que serve, não é? Qual é que é a função de termos uma leitura mais produtiva. Eu acho que é uma leitura mais produtiva, não é? Estava aqui a ver se respondia aqui à Sílvia, e a Sílvia estava a dizer que, um bocadinho aqui para trás, que ela estava a dizer que, depois do papel, e que pintar também ainda é mais expressão. Agora, César? Estou. Estás a ouvir? Voltaste. Aqui. Okay. O streaming. Estás aí? Estou aqui. Estás aqui, o streaming. Pronto, então, de alguma forma, nós já estamos aqui quase no final, e eu queria só também perguntar-te como é que tu consegues, é uma curiosidade também, como é que tu consegues, né? Porque de alguma forma, tu trabalhaste quantos anos numa biblioteca? Quantos anos? E comecei a trabalhar em 99, trabalhei cerca de 21 anos. 21 anos, ok. Yeah. E como é que tu fazias, como é que tu fazes para ter, tu estás sempre à procura dos livros novos que saem, como é que tu fazes de alguma forma, tu lês muito, estás sempre a ler, porque de alguma forma essa paixão pelos livros eu tenho que, de alguma forma, porque não é como é porque eu sempre te via à volta de livros e sempre te via sugerir livros e sempre, porque, ou seja, quando tu, lá está, quando eu tomei conhecimento da tua presença aqui na minha realidade, eu pensei, bem, quando eu quiser assim um livro qualquer, eu vou falar com o César. César, eu queria, qual é o livro melhor para? Qual é o livro melhor para? Yeah. Sim, eu leio muito, naturalmente, já gosto, ponto número 1, porque me dá prazer e porque faz parte do meu trabalho. Agora, se eu estou sempre a ler, não de todo, o que eu tenho é, todos os dias tenho um momento de leitura, pelo menos um momento de leitura. Isso é valor. Ou seja, o momento de leitura pode ser alguém que eu estou, no meu caso, eu opto por ser 20 minutos, não é? Mas quem começa a trabalhar comigo sabe que é sempre 10 minutos por dia apenas. Pois tenho também o meu momento de estudo, mas aí já é diferente. Mas de leitura, sim. Agora, eu adoro ler as novidades. Eu não sou muito de novidades. Okay? Não sou muito de novidades. Eu procuro os livros com base nas necessidades que eu tenho. Okay. E aí, depois escolho aqueles que são melhores para me dar resposta. Pronto. Porque, para mim, uma novidade pode ser um livro que já foi escrito não sei há quanto tempo e eu apenas agora, essa hora é que eu ouvi falar neste livro e realmente eu preciso deste livro. E também deixo sempre um espaço para me deixar ser surpreendido. Eu gosto de ser surpreendido mesmo pela leitura. Gosto de ler um livro tipo ao calhas e tipo, da mensagem. Uma das coisas que eu faço muito, às vezes, de manhã, é quando acordo, pego num livro, por exemplo, este, faço assim e vejo o capaz tem para me dizer, por exemplo, gosto de fazer estas pequenas brincadeiras. Há tantas brincadeiras que se pode fazer com livros. Eu também faço isso de alguma forma. É muito fixe. Eu faço isso, pronto, é a forma que eu tenho. Tenho livros que são aqueles, de alguma forma, que são a mensagem que eu preciso estudar, não é? Porque, de alguma forma, para mim, os livros sempre foram muito técnicos. Estás-me a ouvir bem? Estou perfeitamente. Sem fones. E há livros que são o meu estudo, não é? Porque eu de alguma forma, o que eu acho maravilhoso nos livros, não é? É que, lá está, nós lemos ou temos a informação, são como se fossem universidades os livros, não é? Completamente, não é? São os mestres, e foram durante muito tempo, porque para mim foram os meus primeiros mestres, porque de alguma forma eu podia escolher o conteúdo que eu queria, e isso para mim era importante, porque eu podia me debruçar por, não é, estudar, não é? Porque a maior parte das pessoas, de alguma forma, tu achas que contacta com os livros, daquilo que ou seja, para poderem estudar ou para poderem, de alguma forma,
como lazer? O que é que tu... Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Bem, a maior parte das pessoas lê por necessidade, porque tem que ser. Porquê? Porque em algum momento da escola a leitura não foi apresentada há uns anos atrás da melhor forma. Portanto, era obrigatório ler. As pessoas liam por obrigação. Agora, atualmente já há mais pessoas a ler por prazer, por lazer e para crescimento pessoal, o que é muito interessante, não é? Agora, em relação aos jovens, a maioria dos jovens é ler porque só tem mesmo que ler, tipo, porque é obrigado, literalmente. Pronto, a questão é essa. Contudo, isso é um processo que pode ser desmistificado, não é? Portanto, para já, porque existem várias formas de leitura. Ler não é só pegar um livro em papel. Ler pode ser ler um e-book, ouvir um livro, ver um videobook, por exemplo, que é uma coisa que agora passa a aparecer muito. Portanto, há várias formas de leitura. A questão é quando eu fico preso a um suporte. Eu fico preso não, ler só é importante quando lês no papel. Ok, tem vantagens de ler no papel, como tem vantagens em ver um audiobook, não é? Como tem vantagens em ver um videobook, percebes? E tu falas agora dos audiobooks, e eu confesso uma coisa, que foi, eu até disse ao teu sócio Leonardo um dia, porque se vocês podiam abrir, em vez de ser portanto, uma parceria para fazerem todos os livros em audiobooks. Porquê? Porque não há muitos audiobooks em português, a maior parte deles são em inglês, não é? E é algo, por exemplo, depois quando a Valentina nasceu, agora quando ela nasceu, minha filha, portanto, é uma das coisas que eu estou a resgatar, não é? Porque isto é uma fase, não é? Até ela poder ser um bocadinho mais independente, eu não posso ler, porque eu pego no livro e ela quer, então eu confesso que é algo que eu estou a adaptar-me, não poder ter o meu tempo para ler. Mas depois, lá está, arranjei aqui uma ferramenta, porque cada vez que eu tentava ouvir alguma coisa destes milagrosos, coisinhas sem fios. Só que depois pensei, vou ter que arranjar, não consigo ler, vou ter que arranjar audiobooks. E então o meu espanto é que não há audiobooks em português. Em Portugal, não. Isso tem a ver com questões muito desafiantes, nomeadamente como se lida com os direitos de autoria, com a cedência dos direitos de autoria. Nós, esse nível, ainda falta aqui um longo caminho até haver um desbloqueio total disso. Talvez apareçam algumas surpresas em breve, vamos ver. Mas é interessante, é muito difícil. Um audiobook encontramos em inglês, pronto, e em português do Brasil, mas em inglês, sem sombra de dúvidas que sim. Em português de Portugal, há ainda um grande, enfim... Não há, há muito pouco. Porque assim, hoje em dia, tudo... Eu portanto, não acho que por os livros estarem em audiobook que vão deixar de haver livros. Eu acho que neste momento há espaço para tudo. Não é? Porque eu posso usar o audiobook num determinado momento da minha vida, mas eu como amante de livros, sei que a parte física de poder ler um livro é algo único, não é? E eu também tenho consciência que escrever, não é? E poder fazer o meu livro também é algo que eu posso. Ou seja, portanto, eu sou da opinião que os audiobooks não tirariam lugar aos livros, nem... Portanto, eu sou dessa opinião porque acho que, não é? Porque se eu for no carro, não é? E cada vez mais nós estamos apreciadores todos do nosso tempo, não é? Nós queremos de alguma forma utilizar bem o nosso tempo, não é? Porque de alguma forma, e eu acho que isso é super produtivo, não é? Sim. Repara uma coisa, o importante é nós acedermos ao conhecimento. Pois. Portanto, ouvimos a história. O importante é termos contacto com a história ou com a mensagem, ou o que quer que seja, não é? O livro suporte papel é apenas um suporte. O audiobook é apenas um suporte. O e-book é apenas um suporte. Não é? Exato. E agora, a leitura, aliás, o suporte de leitura tem que se adaptar mais às circunstâncias. Por exemplo, se atualmente as pessoas têm mais coisas para fazer ou o nível de tarefas é diferente, o audiobook é fantástico, não é? Até porque o suporte de leitura que eu devo utilizar deve respeitar sempre o meu estilo de aprendizagem. Ou seja, se o meu estilo de aprendizagem for auditivo, eu apreendo melhor a informação usando os ouvidos, vou funcionar melhor. Provavelmente vou reter mais informação. Ok? Vão fazê-lo. Exatamente. E no processo educativo,
isso realmente é um ponto de vista muito bom. Outra coisa que eu estava aqui a sobrepor, uma pergunta que é, tu achas que os jovens, e isto é uma questão que eu gostaria de perguntar a tua opinião também, que é, eu sempre fui apaixonada por livros, mas também tenho muitas pessoas que não são apaixonadas por livros. Tu achas que, ou seja, a minha pergunta é, tu achas que os jovens têm tendência a perder o interesse por leitura ou achas que não? Naturalmente que sim. Eu explico porquê. Tem a ver com a própria evolução do conhecimento e da forma como o conhecimento chega às pessoas. Tem necessariamente também a ver com o processo mimético, que é o processo inicial do início de vida, em que nós aprendemos por imitação. Portanto, se a geração que agora nasce e começa a nascer olha para os pais e os pais estão agarrados a isto, naturalmente não vai ajudar. Portanto, porque o primeiro processo é o mimético. E muitas vezes nós esquecemos disso. Ele não gosta de ler. E eu pergunto, e você costuma ler? Mas então como é que você pode dizer ao seu filho para ler quando não tem hábito de leitura? Pelo menos faça de conta. Tipo, qualquer coisa. E isso é importante. Até porque os dispositivos que nós temos agora à disposição, a quantidade de informação que existe, tudo isso implica o processo, não é? Ou seja, eu vou me ligar à leitura da forma em que me preparo para a leitura. E isso aqui é muito crucial. E, portanto, se os jovens vão ler, se não mudarmos a estratégia, claro que não vão ler livros de todo. Porque não é isso que eles veem. A sociedade não lhes está a dar isso. Exatamente. A educação não lhes está a dar isso. Portanto, é normal que eles não vão por aí. E até acontece uma coisa, que os jovens atualmente, digamos, confundem as necessidades essenciais com a satisfação do desejo imediato. Portanto, um livro não te dá a satisfação imediata. Tipo, há ali um processo que dura mais um bocadinho, não é? Portanto, como os dispositivos dão tudo imediato, portanto, como eles estão habituados mais ao imediato, não é? Naturalmente existe essa clivagem, existe essa distância, que pode ser trabalhada e deve ser trabalhada mesmo, porque tem que haver aqui um equilíbrio. Agora, enquanto não mudarmos a estratégia, a cena não vai acontecer, de todo. E tudo começa em casa. Sorry, é um clichê, não é? Mas olha, é o que é. Exatamente. Eu de alguma forma, eu conheço muitas pessoas que não gostam de ler, não é? Porque conheço muitas, não é? Também conheço muitas que gostam de ler, mas lá está, como eu consigo ter tanta ligação ao que é a escrita e à leitura, eu sinto sempre que há uma perca, não é? Porque, como tu estavas a dizer, nós é uma perpetuação, não é? Nós conseguimos, é intemporal, um livro é completamente intemporal, não há, pode ter sido no século passado que a energia está lá toda, não é? E como tu disseste, a história, não é? Nós só sabemos o que... Aliás, nós sabemos tudo através da escrita, não há outra forma, não é? Porque nós morremos, não é? E só a escrita, portanto, é a única forma de nós sabermos que alguma coisa aconteceu, não é? Por isso é que é tão importante as bibliografias e as autobiografias, porque de alguma forma trazem essa expressão, não é? Da vida. E pronto, e nós tivemos aqui uma horinha a conversa na nossa... Maravilha. Falámos de muitas coisas ao mesmo tempo, não é? Porque de alguma forma uma conversa vai trazendo, não é? De uma forma assim inspiradora, para que de alguma forma não seja amassadora, não é? Para nós é super divertido, eu espero que daí desse lado também tenham-se divertido. E pronto, e vocês vão ouvir, algumas pessoas que não estavam presentes vão poder ouvir, porque vai ser gravado. Já sabem que o César existe, não é? Isso para mim, pelo menos eu fiquei muito feliz quando descobri que o César existe. E pronto, se houver alguém que tiver a ver esta mensagem e que efetivamente tenha essa vontade, ou alguma vez tive esse desejo e achava que era só para as pessoas famosas, não é? Aquilo que eu quero passar é que nós todos somos famosos, nós todos podemos escrever a nossa história, nós todos somos os autores da nossa história. E a minha verdadeira paixão pela escrita tem um fim e o começo aí, que é eu ser o autor, não é? Da minha história, porque desde
dos princípios quando eu escrevi para expressar a minha emoção, até aos momentos de agora que eu posso vos dizer que eu manifestei o meu companheiro através da escrita, não é? E isso é uma história que eu um dia irei contar, porque do outro lado ele fez a mesma técnica, e por isso é que de alguma forma a escrita é o primeiro passo, não é? Daquela realidade imaginária que tu disseste, César, para a manifestação, não é? E portanto, se vocês tiverem alguma vez esse desejo de serem autores, não é? No sentido mais real, não é? De uma mensagem que queiram passar, já sabem que é possível e que podem contactar o César para poderem escrever o vosso livro, os vossos livros. César, queres dizer alguma coisa? Antes de mais, quero agradecer-te muito, agradecer também a todos aqueles que nos estiveram a ouvir e que ainda nos vão ouvir, certamente, que façam da vossa vida um excelente livro. Exato, que lindo, que lindo final. É verdade, inspirador, autêntico, exatamente. Mesmo. E portanto, olha, grata, César, pelo convite, não é? Porque foi ok, foi mesmo a verdade quando eu pensei, ok, a mágica vai agora, não é? Vai se manifestar na parte aqui da física, e eu pensei logo, ok, quero o César, quero falar com o César sobre uma grande paixão que é a escrita. Portanto, oi, parecia que alguém estava a falar. Ok, obrigada a todos e espero que se tenham divertido, porque essencialmente a vida é isso, não é? É nós podermos de alguma forma gostar de viver, não é? Aprender de alguma forma sempre, não é? Porque de alguma forma nós estamos aqui todos os dias e a cada momento a aprender, e eu aprendi muito contigo agora, César, não é? Porque havia muitas questões que eu também mesmo. E pronto, e um beijinho a todos e um resto de um bom dia e pronto. Beijinhos, César, e beijinhos a todos. Um beijinho, boas leituras. E boas leituras. Escrita também.